Alô? Boa tarde, 20 de dezembro de 2018. Hoje o tema é epíteto. É interessante que ele é um filósofo estoico, naturalista, e ao mesmo tempo epíteto, se tu procurar na internet ou no dicionário, é como se fosse uma qualidade de uma pessoa, um apelido, um nome, alguma coisa. É interessante que tem os dois sentidos. Ele é grego, né? É grego, né? É. Nós vamos ver algumas figuras, vamos conversar e depois vamos conversar sobre esse manual. Manual de Vida Epíteto. Upazica.com, www.upazica.com, com K. Então, o epíteto, ele diz, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Epíteto. Aí aquele presunçoso, pretensioso, né? The Great Pretender, como diz o... Epíteto nasceu escravo por volta do ano 50 depois de Cristo em Hierápolis. Atual, o que é ali? Pamukate? Pamukkale na antiga Frígia, no extremo oriental do Império Romano, hoje é Turquia. Ah, tá, ele é turco então. Seu mestre Epafrodito era secretário administrativo de Nero. Lembrando que o Nero teve Sêneca como preceptor. E desde mais tenra idade, Epíteto demonstrou um talento intelectual incomum. O Sêneca também era estoico, né? Epafrodito, impressionado com isso, mandou o jovem estudar em Roma com o famoso estoico Gaio Musônio Rufo. O estoicismo surge no processo de decadência e de ruína do mundo antigo, greco-romano, com a perda da autonomia dos estados gregos e pela organização de envolvimento e queda de grandes impérios. Primeiro o macedônio, de Alexandre o Grande, depois o romano. Anos cento e poucos, né? Depois de Cristo. É perto da região da Capadócia ali. Os principais representantes do estoicismo foram Zenon, na Grécia, Sêneca, que era o preceptor do Nero, Epíteto e Marco Aurélio em Roma, que foi imperador, né? A escola estoica, fundada no século... Oi? Foi o maior imperador grego. Ele era um cara sábio. Nada a ver com os atuais que andam por aí. A escola estoica, fundada no século III a.C. por Zenon de Citium, da Cítia, ensinava a indiferença à dor e aos males e agruras da vida. Por isso que se diz estoicismo, aceitar as coisas como elas são, sem pré-julgar, sem julgamento. Epíteto reunia seus discípulos sob pórticos e stoa, em grego, situados em templos, mercados e ginásios. Foi bastante influenciado pelas doutrinas cínica e epicurista, de Epicuro e dos cínicos. Estoico também significa que ele revela fortaleza de ânimo, austeridade, impassividade e imperturbabilidade. Serenidade de espírito. Tá, aí já foi. Lícia, Cilícia, Cipre. Oi? Ali é Frígia, tá aquela região ali. No estoicismo, mundo, cosmos, lembrando que cosmos em grego é com K, ali está com C, mas é com K. Ah, não, parei. Não, tá certo. É bonito, lindo. É o único grande ser que tem Deus como princípio. Alma ou razão, sendo ele seu animador ou coordenador. No mundo só acontece o que Deus quer, fatalidade absoluta. Não existe liberdade, o mundo possui seu destino. O que houve ali? O mundo possui seu destino. O bem supremo... Ah, tá, é que ficou na frente, né? A figura ficou na frente.
Vamos ver alguma coisa aqui enquanto tu... Uma coisa que ele diz é: ria com, mas nunca dê. Não ria de uma pessoa ou de uma situação, mas ria com a pessoa, junto com a pessoa. Se a pessoa está alegre, fica alegre junto. Se ela estiver triste, fica triste junto. Isso é um padrão estoico. Manual de Vida, epíteto, upazica.com. Isso. Quando dizemos besteiras, tonterias, aqui está em espanhol, eu vou traduzindo, sobre coisas triviais, nós mesmos nos tornamos triviais, pois a atenção se dá absorta em trivialidades. Nos convertemos naquilo que prestamos atenção. Jesus mesmo dizia: aquilo onde está teu pensamento, teu coração, lá tu estás. Nos volvemos mesquinhos quando conversamos a conversação sobre terceiros. Em especial, evite acusar, alabar, elogiar ou comparar a gente. Não compare as pessoas. Se te das conta que a conversação é a que estás imerso, decai até a palavreria, intenta sempre que seja possível, ou falar demais, né? Conduzir-te de novo, sutilmente, até temas mais construtivos. Não obstante, se te encontras em estranhos e indiferentes, podes limitar-te a permanecer calado. É melhor permanecer calado a falar besteira. Maristela, Joselito, Efraim, Clarice Bressan, Alaide, Franciele Machado, Ataíde Stucci, Joselito Efraim, Maristela Zanata, José Luiz Maurício Pereira. José Luiz, grande José Luiz. Um abraço. Um abraço e boas festas aí, fim de ano. Salete Rosa, não foi para a Laguna ainda, José Luiz? Maria Osaldina Costa, um abraço a Maria, nossa colega lá do centro, do Raio de Luz. Clodoaldo Luiz, lá da Mina Florita, gente boa também. Landa Bordignon, Vera Bergman e Realdo Gedert. Não é o Bortolin, é Gedert. Tem o Bortolin também. Depois a gente lê mais um pouco desse aqui. No estoicismo, o mundo, o cosmos, é o único grande ser. Ah, tá, tu conseguiu tirar. Aí. Sendo ele seu animador e coordenador. No mundo só acontece o que Deus quer, fatalidade absoluta. Aí seria uma coisa relativa do estoicismo. Não é bem assim. Existe a liberdade e o livre-arbítrio. O homem parte deste mundo, pois se seu destino, sabe aceitar seu destino e age consciente dele. O bem supremo é viver de acordo com a natureza, ou seja, com a razão. Com o nosso destino de acordo com a função no universo, sem deixar levar por paixões ou atos interiores ou pelas coisas exteriores. O sábio pratica a apatia e a imperturbabilidade. A apatia ali está errado, porque a apatia é o cara... simpatia e empatia seria melhor. A apatia é o cara que não faz nada, né? É o zumbi, né? O cara que não faz nada. Serenismo e imperturbabilidade seria o mais correto. Se firmando contra as suas paixões ou contra os revés do mundo exterior. Eles dizem que as paixões existem, mas tu segui-las é a questão de opção. Tu pode ter sim ou não, ou tu segue ou tu não segue. Tu vê uma mulher bonita, tu deseja, mas daí é tu partir para um estupro, alguma coisa assim, aí é uma questão de ato, de conduta, de escolher entre fazer certo ou fazer errado. Ser ético ou não ser ético. Ver um monte de notas, ou uma carteira recheada, tu devolver para o dono ou tu ficar com dinheiro, vai depender da tua conduta ética, questão ética. Coisa que está faltando muito hoje em dia. Somente assim conquista sua liberdade interior e sua autarquia, autossuficiência. A autarquia que seria um dos sistemas políticos melhores, né? Autossuficiência. Não, autarquia. Cada um é responsável pelos seus atos. O indivíduo define ser moralmente sem necessidade de comunidade. O estoico vive moralmente como cidadão do cosmos. Isso aí é interessante. Tem gente que acha que se tu dizer que tu é um planetário, porque o cara é... Não, é preferível tu ser um... Boa noite aí. Realdo Gedert. Terezinha Fernandes. Boa noite. Eu não entendi ali, pratidos. Acho que ele quis dizer outra coisa e escreveu. Na hora de teclar, teclou.
Então, porque uma coisa é tu defender só a tua cidade. Por exemplo, o gaúcho, se critica muito o gaúcho, porque eu vou morrer no Rio Grande, aquela coisa toda. Que é a maior das mentiras, né? Tem gaúcho pelo mundo todo, eles foram para o Paraná, para o Mato Grosso, tem CTG pelo Brasil todo. Então essa história aí de que o cara é provinciano é errado. Os CTGs até estão sofrendo um processo de extinção até. É uma coisa ruim, uma coisa contra a cultura, né? Embora as obras de Epíteto sejam pouco conhecidas atualmente, tiveram enorme influência sobre as ideias dos principais pensadores da arte de viver, durante quase 2000 anos, quando era estudado como um clássico. O filósofo estoico dedicou-se a responder a duas perguntas fundamentais: a do homem, como ver em vida plena uma vida feliz, e ela é interior, não é exterior, não depende de nada externo, e como ser uma pessoa com boas qualidades morais. Isso vale muito para hoje em dia, né? Questionamentos de hoje em dia. Para Epíteto, uma vida feliz é uma vida virtuosa, são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Ali está Zenon. Era o Zenon que dizia isso? Ah, não, o Zenon é o cara que está aparecendo ali por trás, né? Sobre o Epíteto. Zenon de Cite. O Zenon é estudado até na física quântica, se não me engano. Efeito Zenon. Será que não é o mesmo? Porque se você estudar os antigos coríntios, os iônios, eles já falavam em o que a física quântica fala hoje. Eles eram muito avançados. Assim como Heráclito e Platão e Sócrates. O estoicismo professa o materialismo panteísta, afirmando que toda a realidade é material. Aí eles se enganaram, né? Porque eles não viram a parte espiritual energética. Logo distingue a matéria propriamente dita, passiva, do princípio animador, o agente sendo este denominado de Deus. Ele só aceita o Deus. E o resto é matéria, que é tido uma parte de uma matéria sutil ou de um fogo animador de tudo. A alma está identificada com esse princípio divino como parte de um todo ao qual pertence. Eles pregam aquele negócio, tu morre e volta para o todo, volta para a natureza. Nesse ponto eles se identificam com os atomistas, né? Epicuro, Leucipo, aqueles atomistas. Nesse ponto de vista metafísico, estão implícitas duas consequências éticas. A grande importância que a máxima é viver conforme a natureza, comer na hora certa, beber na hora certa, dormir na hora certa. Teve no tempo o desenvolvimento do conceito de lei natural, ou jurisprudência romana, e a doutrina fatalista de que tudo é o que acontece está conforme a ordem divina. Isso já estava escrito, né? Aquela questão lá. Eu não lembro agora em árabe, mas tem uma frase, isso já estava escrito. Tu lembra, não? Não lembro. Entretanto, a ética estoica não brota de nenhuma teoria metafísica, mas sim do ideal prático proclamado já pelo cinismo. O homem sábio... Qual é o nome daquele que andava dentro da Diógenes? Dentro do barril? Diógenes. O Diógenes também pregava isso. O homem sábio não aprende seu verdadeiro bem nos objetos externos, mas sim no estado da própria alma. Sabedoria pela qual se vê livre das paixões e desejos, isso o budismo também prega, e que perturba a vida. O homem sábio é virtuoso e indiferente a todas as coisas externas. E panteísta é quando vê Deus em tudo, né? Tem outro termo que seria mais certo, é panenteísmo. Todos os seres estão em Deus e Deus está em todos os seres. Também chamado monismo cósmico. Tudo é um, tudo veio do um. Este rígido dualismo foi cedendo gradualmente para a introdução de novas distinções, graças às quais foi possível ao estoico adaptar-se às duras necessidades do ambiente. A última época do estoicismo, o período romano, caracteriza pela sua tendência prática e religiosa, fortemente acentuada, como se fica nas obras de Epíteto. Discursos, Enchiridion, ou Manual do Filósofo Estoico, e Pensamentos ou Meditação de Marco Aurélio. Eu conheço a meditação do Pascal. Marco Aurélio acho que eu já vi, mas não li nada. Mas o cara era muito inteligente, muito sábio. Aliás, o mais sábio de todos os 14 Césares. Né? Citações do Enchiridion. Não devemos acreditar na maioria que diz que apenas as pessoas livres podem ser educadas, mas sim acreditar nos filósofos que dizem que só as pessoas educadas são livres. E é verdade.
A educação integral, não é a educação acadêmica da escola. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Isso fala aqui no Manual de Vida de Epíteto. O que está no teu controle, a doença, a velhice e a morte, quando o Buda encarou essas três coisas, o Siddhartha Gautama, o príncipe lá da Índia, e ele viu que eram coisas que não podia controlar. Então, essas coisas não adianta tu ficar com preconceito, com ansiedade, porque de qualquer forma tu vai encarar pelo menos uma ou duas delas, ou se não encarar as três. Né? São inevitáveis, são coisas inevitáveis. Só depois de lidar com essa questão fundamental e aprender a distinguir entre o que você pode fazer e o que você pode ter controle e o que você não pode ter controle, a tranquilidade interna e eficácia externa se tornam possíveis. Tranquilidade interna e eficácia externa. A boa fortuna, como os frutos maduros, deve ser gerada, gozada antes que seja tarde. Antes que estrague. Né? E usar de maneira, porque a maioria dos prazeres são passageiros, então tu não pode ficar escravo dos prazeres. Que é o problema do hedonismo. O hedonista ele vive só por prazer. Vive só por eros, né? Ou no popular, só pelo tesão da vida. Se quiser ser escritor, escreva. Somente os instrutores são livres, os instruídos. Conserva bem o que é teu e não invejes ninguém, serás assim feliz. Conserve bem o que é teu e não invejes ninguém. E dê valor ao que é teu. A alma reluta em ser privada da verdade. Só a educação liberta. Quem dera se os nossos políticos dessem valor para isso. Né? Realmente, os países mais envolvidos do planeta, onde tem uma educação excelente. Montessori para cima, só métodos construtivistas e libertadores. As pessoas ficam perturbadas, não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Então não são as coisas propriamente que perturbam, mas a imagem que tu tem das coisas. Ou como tu reage a elas. O importante para o epicurista e para o estoico é como tu reage às situações. Se uma pessoa te ofende, vai depender de tu repetir ou tu perdoar. Ou tu trocar a violência pela violência, que não vai gerar nada. Não vai dar... Pratique, pode-se fazer até uma besteira. Né? Pratique sozinho, pelo amor de Deus, em situações simples, só então aborde situações mais complexas. Começa pelo simples, isso aí o carinha lá, o René Descartes já dizia, né? Começa pelo simples e depois passa por complexo. Acusar os outros pelos próprios infortúnios é um sinal de falta de educação. Acusar-se a si mesmo mostra que a educação começou. Então tu começa a te autocriticar, autoanálise, autoenfrentamento. Não acusar nem a si mesmo nem aos outros mostra que a educação está completa. Aí tu está no caminho do meio que o budismo fala também. E se te elogiarem, não fique gabado, e se te criticarem, não fique brabo também. Tu tem que ficar neutro. É isso que eles pregam, a neutralidade. O caminho para a felicidade é parar de preocupar-se com o que está além do nosso poder. Está além do nosso poder, não adianta se preocupar. Né? Dedique-se ao menos metade de suas energias a livrar-se de desejos ocos e muito breve verá que ao fazê-lo há de receber maior realização e mais felicidade. Se pretendes fazer alguma coisa, transforme em hábito a tua pretensão. Se não pretendes, abstente de fazê-lo. Deixe de fazê-lo. Evitemos fazer o papel de zombeteiros e trocistas. Passar trotes, né? Não confundir com troticistas. Marque tais defeitos nos farão cair incessivamente nas maneiras baixas e grosseiras e farão que as pessoas percam a consideração que sente por nós. Jesus já dizia, não julgueis. Né? Então vamos partir para esse aqui. Temos quanto tempo? Conserva o bom humor, desfruta de umas gargalhadas, quando seja apropriado, mas evita o riso frouxo da cantina, que só degenera em vulgaridade ou malevolência. Ria-te com, mas nunca dê. Então, ria com a pessoa, mas nunca dá a pessoa. No caso de festa, se você vai a uma festa, ele tem algumas recomendações. A parte dos entretenimentos populares.
Todo entretenimento inferior ao ridículo só tende e explora, esgota as debilidades da gente. Então, tu até pode ir, mas não cuida para não passar vergonha. Maria Graciano, um abraço. É aquela história do vinho. O vinho moderadamente é bom. Se tu tomar demais, tu vai fazer besteira. Pode passar vergonha. Então a bebida em si ela não é ruim. O problema é tu exagerar. A multitude que se entrega a semelhantes passatempos. A vida é demasiadamente curta e tem coisas importantes a fazer. Então evita as coisas fúteis. Seja judicioso com as imagens e ideias que permite tua mente. Pensamentos corretos, sentimentos corretos e ações corretas. Se não eliges a tu mesmo o que pensamentos e imagens se expões, não fará algum outro e seus motivos podem não ser os mais elevados. Esses pensamentos podem ser captados por outras consciências, outras mentes e serem usadas para um lado menos ético. Porque depois que tu largou o pensamento, ele vai para o ar. E no plano etérico, tu ia falar alguma coisa? No plano etérico ele pode ser utilizado por outras pessoas não tão bem intencionadas. É aquela história, a pessoa que pensa em assassinar alguém, só o fato de pensar, ela pode não chegar a fazer, mas pode algum outro ser captar e acabar fazendo. O mais fácil, por isso que Jesus dizia que pelo pensamento as pessoas já estão pecando. O mundo deslizar-se imperceptivelmente até a vulgaridade. Mas não é necessário que suceda e toma a determinação de não desperdiçar teu tempo e tua atenção em tonterias, em bobagens. Cuidado com as companhias, veja companhias que te elevem. À margem do que os demais pretendem, pode, em realidade, não viva segundo valores espirituais. Vigia com quem te relacionas. Então, de acordo com o que tu pensas, tu vai ter tuas companhias. Não é, diga-me quem andas, tirei quem és. Não, diga o que tu pensas e te direi com quem tu andas. Acabou. Hã? Tá, e daí? Mas quanto tem mais? Ah, tá. Vai ter algum intervalo ou não? Se adverti-lo, adotamos seus interesses, opiniões, valores, a maneira de interpretar os acontecimentos. Há muita gente com boa intenção segue tendo uma influência prejudicial sobre ti, porque não sabe distinguir entre o que merece a pena e o que não. Como diz popularmente, de boas intenções o inferno está cheio. O mero feito de que a gente seja amável contigo não significa que devas passar o tempo com elas, porque existem as falsas pessoas, né? Que te busque e se interesse por ti e teus assuntos não quer dizer que devas relacionar-se com elas. Tem que analisar profundamente. Ser seletivo à hora de fazer novos amigos, colegas e vizinhos. Isso é uma coisa interessante. Tem pessoas que às vezes, porque ela é fria, mas é que ela primeiro analisa, para depois ela ver se ela vai dar atenção para a pessoa ou não. Todas essas pessoas podem ter efeito sobre o teu destino. O mundo está cheio de semelhantes agradáveis e com talento. A chave é associar-se só com pessoas que te levem, cuja presença saque o melhor de ti mesmo, mas recorda, a influência moral é uma via de mão dupla, dupla direção. Tudo tem dois lados. Lembre que tudo tem dois lados. Devemos assegurar-nos de que nossos pensamentos, palavras e atos constituem influência positiva naqueles com quem tratamos. Seja pai, mãe, marido, filho, amigos, colegas. A verdadeira prova da excelência pessoal radica na atenção que prestamos aos pequenos detalhes da conduta, a qual com tanta frequência descuidamos. Como são pensamentos, palavras e atos que afetam meus amigos, minha esposa, meu vizinho, meu filho, meu patrão, meus subordinados, meus concidadãos? Estou pondo algo de minha parte para contribuir ao progresso espiritual de todos aqueles com quem estou em contato? As pessoas nem pensam nisso, né? Faz tua empresa destacar o melhor dos demais, praticando com o exemplo. Sempre o exemplo, né? O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Cuida teu corpo, mas não faças alarde do mesmo. Não adianta o cara fazer halterofilismo e só cuidar do corpo e não cuidar da mente. Cuida do corpo e da mente também. Saúde e bem-estar. Comida e bebida saudáveis, roupa digna, lugar cálido e confortável. Sem exibição, sem luxo. Não precisa luxo. Abstenha de defender tua reputação, tuas intenções. Não tenhas medo dos insultos, das críticas. Então, quando tu é insultado, tu tem que ficar o mais neutro possível.
para evitar aqueles que a gente conversou ontem, as pessoas raivosas, né? Só os moralmente débeis se sentem obrigados a defender-se ou explicar-se aos demais. Então, aqueles que dizem, porque não leva o desaforo para casa, não, isso aí não necessariamente seja uma coisa boa. Tu revidar com agressividade se recebeu agressividade. Deixa que a qualidade de teus atos faça teu nome. Oi? Stephanie Soares, Ana Paula Mandeira, Realdinho Bortolin. Entrou o Realdinho aí. Falei nele, entrou. Suponho que essa pessoa não conhece meus demais defeitos. De não ser assim, não havia mencionado só isso. Não podemos controlar a impressão que os demais formam de nós. E esforçar-se por fazer só degrada o caráter. Se alguém te diz uma pessoa determinada e te há estado criticando, não te molestes, nem escusa-te defender-te. Então não fica... tente ser neutro. Limita a sorrir e responder. Suponho que essa pessoa não conhece meus demais defeitos. De não ser assim, não faria mencionado só esses. Comporte com dignidade. Seja uma pessoa distinguida. Ainda que o comportamento de muita gente venha ditado pelo que sucede ao seu derredor, muitas pessoas vão, por que os outros estão pensando? Não entre nessa. Tu mantém fiel ao teu nível superior. Procura evitar festas, jogos, o jogório, que são festanças, farras, a farra, a folia, a pândega irreflexiva são a norma. Se te encontras com um acontecimento público, permanece arraigado teus propósitos ideais. Então, se tu está num acontecimento público, procure não dizer besteira, não fazer besteira e não entrar no clima geral de... O próprio nome pandemia já era todos demônios, né? Pandemia. Materializa teus ideais pessoais, emulando personagens exemplares. Então, os cristãos elegem a Jesus, os budistas elegem Buda, alguns lá do hinduísmo, o Maitreya, o Satya Sai Baba, ou até mesmo aquele que foi morto lá. Oi? O que libertou a África do Sul e o... Não, antes do Mandela. Teve o filme dele. Lá do século dos anos 70. Gandhi. Ou Gandhi, ou Mandela. Mandela é considerado um ser de luz também. Exercita a discrição ao conversar. A presunção não é o estilo do autêntico filósofo. Nada ou ninguém desfruta a companhia de um fanfarrão. Aquele fala demais, né? Por conseguinte, não te inquietes aos demais com entusiastas relatos sobre suas façanhas. A ninguém importa as batalhas e aventuras. Tuas batalhas e aventuras. E se as consente durante um minuto, um instante, é por mera educação. Falar com frequência em excesso dos próprios logros resulta cansado e pretensioso. Não é preciso que sejas um palhaço da classe. Toda classe tem um palhaço, né? Também não necessitas recorrer a outros métodos pouco delicados para convencer os demais que eres correto, inteligente, sofisticado ou afável. Achá-la agressiva ou a palavra agressiva, fácil e ostentosa, deve evitar-se a qualquer custo. Diminui a estima que professa os teus conhecidos. Muita gente alinha um discurso com obscenidades, falar palavrão. A gente já citou ali o Olavo de Carvalho. É um intento por dar força e intensidade ao que dizem para incomodar os demais. Nega-te a seguir tais conversações. Quando a gente que te rodeia começa a falar de forma insubstancial e indecente, se podes, o quanto menos, guarda silêncio e deixa a seriedade da tua mirada mostrar-te que te ofende o grosseiro na sua linguagem. Então, se a pessoa fala palavrão, tu até pode falar, não gosto desse tipo de linguagem, ou tu fica quieto, fica na tua e deixa a pessoa... Ela tem o karma dela e tu fica na tua. Prefere a satisfação duradoura à gratificação imediata. Então, os prazeres mundanos pode trazer uma alegria temporária, mas pode trazer um desgosto posterior. Deixa que a razão seja suprema. Oi? Bruno Bruch.
Stephanie Soares. Jana Paula Paduim? Jana Paula Padilha. Aqui já foi. Guarda silêncio, desde que a razão seja suprema. Inculte, é aquela história, conte até 10, né? Inculte o teu hábito da deliberação. Pratica a arte de provar se as coisas são efetivamente boas ou não. Como dizia Paulo de Tarso, leia de tudo, mas retenha o que é bom. Estuda tudo, mas retenha o que serve para ti. O que não serve, deixa descartado. Aprende a esperar e avaliar o lugar de reacionar sempre, obedecendo ao instinto inesperado. Quem obedece instinto é psicopata. A espontaneidade não é uma virtude por si mesma. Tu deve procurar... Como é que é a palavra? Realidade. A criança ela é espontânea, mas tem outra palavra também, natural. Ser natural, né? Espontâneo nesse sentido de ser natural. Naturalidade. Se te seduz a promessa de um prazer qualquer, dá um passo atrás e concede algum tempo antes de ir a pôr ou sem pensá-lo. Isso aí pode acontecer, tu pode receber uma cantada, alguma coisa assim, mas tu aceitar ou não é a escolha tua, né? Às vezes é preferível tu pensar, será que vale a pena ou será que não estou indo no... E às vezes é preferível do que acabar fazendo besteira. Desapaixona-te e dá um par de voltas ao assunto. Este prazer me proporcionará um deleite momentâneo ou uma satisfação real e duradoura. Se é momentâneo, é pouco duradouro, né? A qualidade da vida é o tipo de pessoa em que nos convertemos. Mudam consubstancialmente quando aprendemos a distinguir entre as emoções baratas e as recompensas significativas e duradouras, que é o que importa. Se ao considerar com calma o prazer a questão da conta, de que em caso de abandonar ao mesmo, te arrependerás, abstém-se e desfruta do domínio sobre a pessoa. Reforça o triunfo do seu caráter e te fortalecerá. É aquela história do cara que sai na noite, toma um monte, sai com uma mulher, ou a mulher com um homem, e depois de manhã olha para o lado e o que eu fui fazer? Mais ou menos isso. Adota uma atitude firme. Depois de deliberar e determinar que uma linha de ação é acertada, jamais ponha em dúvida teu juízo. Apoia a tua decisão. Uma coisa que ele fala e que eu concordo também é a primeira coisa que vem à tua mente, o primeiro pensamento segue, que geralmente é a intuição. Dificilmente ela erra. Se tu tiver mais de 2, 3 pensamentos, os outros tu vai ficar, será que eu faço, será que eu não faço? Geralmente o primeiro pensamento... Oi? Porque se tu pensar 2 vezes, tu acaba errando. Então é bom pôr a primeira. Isso vale até para concurso público. Então, o teu juízo, tua intuição. Cabe a possibilidade que fala que, quanto à intuição, é teu eu superior, teu espírito, a consciência que está pensando. Não é o ego que é inferior. O ego é comparado aos demônios. Ele gosta de coisa boa, gosta das coisas da terra, ele fica preso à terra, ele é egoísta, o próprio termo é egoísta. Então, busca as coisas do eu superior, não do eu inferior. Da tua essência, não da tua aparência ou personalidade que é egoica. Há gente que mal interprete as tuas intenções e pode chegar a censurar-te. Mas a teu juízo estás atuando corretamente, não tem nada que temer. Adota uma atitude firme, assertividade. Não sejas covarde e evasivo. A cortesia e a lógica têm cada um seu lugar. O decoro e a lógica são coisas distintas. Cada um tem sua aplicação apropriada. A proposição ou é branco ou é negro funciona muito bem no racionamento disjuntivo, mas não tanto numa conversação entre amigos. 880. João Batista, Alexandre Brina. A si mesmo, é a mesma coisa, o bem e o mal, direita, esquerda, capitalista, comunista, isso aí não leva a nada, discussão. A si mesmo, um banquete talvez tenha sentido servir-te da porção de comida maior, se estás realmente faminto, mas fazê-lo é de má educação. Aquele negócio de encher o prato, né? Quando compartes a mesa com outras pessoas, presta atenção não só o muito que teu corpo aprecia delicadezas que te são oferecidas, mas também a importância que tem os bons modos e o refinamento pessoal. Aí é a questão da etiqueta, né?
O Confúcio já falava essa questão de etiqueta também, né? Como viver em sociedade. Etiquetas são pequenas éticas. Então a ética está ligada à moral, é maior, e a etiqueta seriam pequenas éticas. O domínio de si mesmo depende da honestidade consigo mesmo. Ante tudo, deves saber quem és e de que és capaz. E esse é um pensamento muito profundo, que as pessoas acabam se identificando com o corpo, né? Ou com a profissão. Quem tu és? Eu sou fulano, dá um nome, a profissão, mas isso é uma coisa passageira, é uma coisa temporária. O que tu és é bem mais profundo que isso. E isso é uma questão muito que, quando tu fala a questão da tanatologia, da morte, as pessoas se identificam com o corpo. Mas lembra que tu és mais que um corpo. Tu és uma consciência temporariamente encarnada num corpo. Tu não és o corpo, tu estás utilizando um corpo. Assim como a gente usa uma roupa, o corpo é um instrumento. Não é o que tu és realmente. Mas a gente precisa dele para fazer a caridade, para ajudar os outros. Para praticar o que a gente aprende lá nos planos espirituais. Ante tudo, deve saber quem és. Assim como nada grandioso se cria num instante, então tudo tem, a natureza não dá saltos, tudo tem que ser através de passo a passo e degrau a degrau. Sucede com o perfeccionamento de nossos talentos e atitudes. Sempre estamos aprendendo, sempre estamos crescendo. A humildade é dizer, isso eu não sei. Eu sou ignorante nesse assunto, estou aprendendo. Nós somos eternos estudantes. Aquele que diz sabe tudo é idiota. Nós somos eternos aprendizes. O correto é aceitar os desafios. Desenvolvimento físico, moral, intelectual. Não te faças ilusões. A ordem divina, cada um tem sua vocação. Descobre a tua e segue firmemente. Eu não lembro quem é que disse, um dos filósofos lá do século XVII, XVIII, que dizia que se tu gostares do que tu faz, tu não vai precisar mais trabalhar na vida. Mas ele disse que como tu tem prazer naquilo que tu faz, tu vai trabalhar e unir o trabalho e o prazer. E não o sentido do trabalho como um fardo, como uma coisa pesada, mas sim no sentido ofício, o sentido do trabalho no sentido anglo-saxão, não o sentido do trabalho no sentido latino-americano, como uma coisa trabalhosa. A ordem divina, cada um tem sua vocação. Protege a razão. A vida virtuosa depende tudo da razão. Se protege a razão, ela te protegerá. Observe a prudência e moderação. Vigilância, vigiar e orar. As necessidades do teu corpo, tal como o sapato calça o pé. Sem preparação moral, podemos vermos induzidos ao excesso. Seja moderado em tudo. A decência e a beleza interior são mais valiosas que a aparência. Muitas vezes as pessoas se preocupam com a aparência, as mulheres principalmente, né? Com a aparência, a beleza, ela é temporária, nada é definitivo, tudo muda. Lembra do Heráclito, né? Tudo muda, tudo está em constante mudança. Nada é definitivo. O que é bonito hoje, amanhã pode ser feio, o feio pode parecer bonito e assim vai. Se bem que a tendência é para a boniteza, essa é uma notícia boa. A tendência do aprimoramento é a beleza. Quando a gente estuda os demônios lá da antiguidade, eles podem até se disfarçar, mas quando eles mostram a verdadeira forma, são feios pra caramba, né? Aparecem aquelas mulheres bonitonas, aí quando mostram como realmente são verdadeiras, horríveis. E tem gente que gasta tempo e esforço em realizar a beleza exterior e esquece da interior. A família que procedemos, o que realmente importa é teu foro íntimo, o que você é como essência, como filho de Deus e como mônada, como uma partícula de Deus, uma centelha divina. Lembra lá da física, o bóson de Higgs, as partículas divinas. Nós somos feitas de partículas condensadas, materializadas num corpo. Realiza tuas funções animais, deve prestar maior atenção ao cuidado e desenvolvimento da razão. Tudo tem dois lados. Será mais difícil de sentar insultado pelos demais ainda que te injurie. A essa pessoa te parece isto, mas não é mais que a impressão. Então ele fala muito das impressões. E aquela história, primeira impressão que fica, nem sempre é assim, né? É relativo também.
Lembrando as duas asas, quando a gente refere aos anjos, asa do amor e da justiça. Asa da dor e asa da dor. Tem o caminho da dor, do sofrimento e o caminho do amor. Então, tu pode escolher. Tem muita religião que prega a dor. Não, tu não precisa sofrer, tu pode crescer pelo amor. Compreender corretamente e manter o equilíbrio. A vida prudente é regida pela razão. Pensamento claro é vital. Pensar com claridade. Preparação adequada. Dirigir à vontade. Ser fiéis ao nosso autêntico propósito. Qual é o teu propósito? Unir aos demais, aos deveres. Por exemplo, eis aqui um caso de falsa lógica. Sou mais rico que tu, por conseguinte sou melhor que tu. Nós encontramos continuamente ante afirmações tão absurdas como esta, mas são uma falácia absoluta. Não é porque é rico que é melhor. A inferência válida que poderia sacar-se é esta. Sou mais rico que tu, por conseguinte tenho mais dinheiro, mais possessões que você. Aí está certo. Mas não necessariamente é melhor que você. Outro exemplo. Falo de forma mais persuasiva que tu, por conseguinte sou melhor que tu. Aqui só se pode concluir, falo de forma mais persuasiva que tu, por conseguinte, meus discursos têm mais efeito que os teus. Fechou? Então tá. Manual de vida, epíteto, www.upazica.com. Dia 10 de janeiro de 2019, voltamos. Trust in us and we'll be champions.